Estamos iniciando agora mais uma live, aqui ao vivo, né? Iniciando agora. Hoje o tema é resiliência. Esse tema é muito importante na vida do empreendedor. Eu vejo muitos empreendedores que falam que tem muita dificuldade com a consistência. Fala, Henrique, boa noite, beleza? Seja muito bem-vindo, fica à vontade aí, meu querido. Nós vamos falar hoje sobre resiliência. Resiliência, esse que é um termo muito importante, né? Eu vejo muitas pessoas, muitos empreendedores, às vezes iniciam um negócio, querem começar alguma coisa e não conseguem começar. Ou então começam e não tem o gás para continuar. Inicia um negócio, daqui a pouco o cara está cansado daquele negócio, daquela empresa, abre outro e aí vai para outro lugar, tenta fazer outra coisa, vende chocolate, daqui a pouco o chocolate não deu certo, o cara sai, vai fazer outra coisa e atira para tudo que é lado e não tem consistência naquilo que faz, não tem resiliência, não continua, não prossegue, por falta muitas vezes de resiliência, de consistência. Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta e eu coloquei ali qual é a maior dificuldade que tu tem para empreender. E teve algumas pessoas que falaram sobre isso. Olha, eu não tenho consistência, eu não consigo me manter firme, me manter de pé. E é muito difícil mesmo, eu concordo, é real, é muito difícil, porque a vida do empreendedor ela é cheia de desafio, todos os dias. Todo dia a gente enfrenta um caminhão de desafios. É uma rotina muito dinâmica, a gente não tem padrão. É diferente quando tu é um funcionário de uma empresa. É diferente quando tu é um colaborador, que tu segue a tua rotina, tu tem um padrão, tu faz determinada coisa. Quando dá algum problema, quando alguma coisa foge do teu controle, daí tu passa para o supervisor, ó, isso aqui não é comigo, isso aqui não é do meu setor. Então a vida do empreendedor, ela não tem essa rotina, não tem essa rotina suave. Ela é muito difícil. O empreendedor, ele vive numa montanha-russa. Tem dia que tu tá bem, tem dia que tu tá mal, tem dia que o teu cliente te trata bem, tem dia que as pessoas falam mal de ti. E a pressão de todos os lados. O empreendedor, ele sofre muito ataque de todos os lados. Sofre. O empreendedor, ele é pressionado diariamente pelas dívidas, pelas contas, né? Tu vai adquirir ferramentas, tu vai adquirir alguma coisa, fazer um investimento, às vezes acaba se atrapalhando. Então é sobrecarregado pelas dívidas, pelos clientes, os clientes que muitas vezes cobram e exigem além daquilo que tu pode oferecer, aquilo que tu pode entregar, pelos fornecedores que estão ali todo dia querendo te empurrar alguma coisa, querendo te vender. Pelos colaboradores que muitas vezes estão insatisfeitos, que tu está dando o teu melhor, tu está fazendo de tudo para ajudar todo mundo e parece que nunca está bom, nunca está satisfeito, sempre reclamando. Pela concorrência, muitas vezes desleal, que te bate de frente, ataca a tua empresa, o teu negócio, fala mal, inventa mentiras, conta história, tudo para poder te derrubar. Então, na vida do empreendedor é necessário ter resiliência, é necessário se continuar firme e constante, é necessário. Se não tiver resistência, se não tiver resiliência, não consegue atingir os objetivos, não prospera, não continua, desiste, desanima, porque não é fácil, não é fácil. A gente enfrenta todo dia um leão por dia, né? Aquela história, a gente tem que matar um leão por dia. E quando tu não mata o teu leão do dia, no outro dia são 2. Nós enfrentamos desafios todos os dias. Todos os dias. O empreendedor ele tem que ser multitarefa, ele tem que saber sobre muitas coisas. Cuidar de marketing, de financeiro, de comercial, de venda, de colaborador, gestão de pessoas, organização, processo, rotina, é muita coisa. É uma rotina muito dinâmica. Então, se não tiver resistência,
não tiver a resiliência, não permanece, não dura. Diga para mim quantas pessoas que tu já viu começando um negócio e desistindo no meio do caminho, ou até você mesmo que está aqui me assistindo hoje ou através de uma gravação. Quantas vezes tu já tentou iniciar um negócio, tu pensou assim, não, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tu acorda na segunda-feira empolgado, não, porque eu vou para cima, eu vou vender, eu vou atender meu cliente, eu vou não sei o que e tal. Vai passando, chega terça, chega quarta, chega quinta, tu começa a cansar, começa a desanimar, as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a pressionar, vem dificuldade de todos os lados e falta resiliência para aguentar. Muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes a gente chega a se colocar em xeque, pensando, será que vale a pena? Será que vale a pena eu acordar cedo todo dia, trabalhar duro, atender as pessoas bem, perder tempo, fazer marketing e atender bem e parece que eu só levo pedrada? Parece que as coisas não melhoram, parece que as coisas não mudam, parece que as coisas dão certo para todo mundo e não dá para mim. O que eu estou fazendo de errado? Você já parou para pensar desse jeito? Já pensou assim? Eu tenho certeza que se você está me assistindo aqui agora, ao vivo, ou através de uma gravação, se você é empreendedor, se você tem um negócio, você já pensou assim, já pensou em desistir, já pensou em chutar o balde. Porque não é fácil. A vida do empreendedor é uma montanha russa. A gente acorda bem, recebe uma notícia boa, a gente fica feliz, daqui a pouco chega meio-dia, a gente recebe um baque, vem uma notícia ruim, daqui a pouco é uma pessoa que está insatisfeita com o teu negócio, é um colaborador que está reclamando, que está achando ruim, por mais que tu se esforce. Então assim, é difícil, não é fácil, empreender não é fácil. Quem diz que é fácil, quem está apresentando isso como algo fácil, é mentira. É igual aquela história que o Cortella fala, vaca não dá leite. Vaca não dá leite, tu tem que ir tirar o leite da vaca. Existe uma expressão americana que o americano ele não fala que tu vai ganhar dinheiro, né? Fulano lá tá ganhando dinheiro. Fulano tá indo bem com os negócios dele, tá ganhando dinheiro. Quando eles falam isso, que tá ganhando dinheiro, na verdade eles falam make to money, que é fazendo dinheiro. É fazer dinheiro. Porque nada se ganha, tudo se faz com muito esforço, com muito trabalho. Então é difícil. E nessas dificuldades é necessário ter resiliência. É necessário. Então hoje eu quero falar sobre resiliência. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora. A gente está falando sobre resiliência. E eu vou começar desmistificando e falando a diferença de resiliência, consistência e constância, porque não são a mesma coisa. Algumas pessoas vieram falar para mim na caixinha ali, eu não tenho constância, eu preciso ser mais consistente. Beleza, também, mas assim, resiliência não é constância nem consistente. Eu vou falar aqui o que é, eu vou ler aqui, eu peguei no dicionário, o que significa essas três palavras: constância, consistente e resiliência. Constância. No dicionário, constante significa o que tende a se repetir de maneira contínua, sem interrupções, permanente, todo dia igual. Isso é constância, é o que não muda, não altera, todo dia igual. Todo dia o sol nasce, todo dia ele se põe. O sol ele é constante, tem uma constância, é todo dia igual, não muda. Às vezes tem nuvens e tal, mas o sol não muda, é todo dia igual. O que não acontece na vida empreendedora. Empreendedor não é todo dia igual. Não tem constância. Isso é mito. Isso é utopia. Não existe isso. Nós, os seres humanos, não são assim, por natureza. Nós temos uma instabilidade. E resiliência também não é consistência. Uma pessoa consistente é o que tende a durar por muito tempo, que é estável, que é resistente, tende a durar por muito tempo. É uma coisa consistente. Por exemplo, a pedra é mais consistente do que a areia, porque ela tende a durar mais tempo do que a areia. Ela é mais consistente, ela é mais forte, mais resistente, mais estável. E na vida empreendedora nem sempre a gente consegue ser assim.
Nem sempre a gente consegue ter essa consistência. Então é por isso que eu digo que o mais importante do que a constância e a consistência, a gente precisa ser resiliente. Porque o que a resiliência tem de diferença dessas duas palavras, que parecem ser muito parecidas? Muitas pessoas usam as mesmas palavras para tudo, mas elas não são a mesma coisa. Agora eu vou ler para vocês aqui o que é resiliência. Olha só que interessante. O significado original do termo resiliência vem da física. E ele define a resistência de um material e a sua capacidade de retornar ao estado original sem danos ou ruptura após sofrer uma deformação elástica. O que isso significa? Resiliência veio da física, que é o termo utilizado que o material tem, é a capacidade que esse material tem de retornar ao seu estado original após sofrer uma deformação elástica, após sofrer algum dano, após sofrer um prejuízo. Por exemplo, pega o ferro, aquece o ferro, bota lá 1000 graus nele, ele vai ficar maleável. Ele sofre com aquela temperatura, mas depois que ele esfria, ele retorna ao estado original. Então a gente poderia dizer que um ferro ele é mais resiliente do que um plástico, por exemplo. Porque o plástico, quando tu esquenta ele deforma e não volta mais ao estado original dele. Ele perde as propriedades. Então a resiliência é não perder as propriedades, é voltar ao estado original depois de sofrer um baque. A gente poderia usar isso na nossa vida do empreendedor, porque é o seguinte, como eu falei, a nossa vida não é fácil, é difícil, a gente sofre todo dia tem uma luta, todo dia tem dificuldade, todo dia a gente vai enfrentar desafios todo dia. Nós somos desafiados todo dia. Todo dia tem alguém para te desafiar, alguém para te afrontar, alguma situação para te colocar em risco, em perigo. Todo dia você vai enfrentar alguma dificuldade. E a resiliência, ela é a capacidade de voltar ao teu estado original. Porque tem dias em que a gente está desanimado, tem dias que a gente está desmotivado. E isso é normal, faz parte. Nem todo mundo é todo dia empolgado, nem todo mundo é todo dia animado. Tem dia que a gente acorda mesmo com vontade de chutar o balde, com vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. Estou passando trabalho aqui, não preciso disso, vou fazer um concurso público. Né? O ser humano ele busca por estabilidade, ele busca por algo. A gente não quer sofrer. Ninguém quer sofrer. O nosso cérebro ele foi desenvolvido para não sofrer. Tanto é que o nosso corpo ele tem um mecanismo de defesa que é a dor. Que, por exemplo, assim, quando tu coloca a mão no fogo, o teu instinto é tirar a mão do fogo. Tu não precisa pensar assim, minha mão está queimando, eu vou tirar do fogo. Tu não precisa pensar, é um instinto. Então o instinto do cérebro humano é se livrar da dor. A gente não quer passar dor. Tanto é que é o seguinte, nós temos um mecanismo de defesa psicológico que quando a gente enfrenta alguma coisa que a gente se frustra, nós temos uma tendência a não enfrentar de novo aquilo. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm pavor de falar em público. Tem pavor. Até na escola, a pessoa se escondia lá atrás de todo mundo para não apresentar o trabalho. No dia de apresentação de trabalho, a pessoa ficava se esquivando, não ia, faltava, dava dor de barriga. Eu tenho que apresentar o trabalho na frente de uma turma de 15 alunos, 20 alunos. E a pessoa ficava muito nervosa. Essa pessoa provavelmente desenvolveu dentro do cérebro dela um mecanismo de defesa que ela não enfrenta aquela situação, que ela evita aquela situação. Se ela tiver que falar em público, ela tem pavor, ela não quer enfrentar aquela situação, porque é difícil. O nosso cérebro ele cria esse mecanismo para que a gente não sinta dor. Então a resiliência ela é exatamente o oposto disso, ela é exatamente tu criar um mecanismo na tua cabeça de voltar ao teu estado original depois de enfrentar alguma dificuldade. É tu saber que tu vai enfrentar a dificuldade. A resiliência ela está muito ligada a tu entender o processo. É por isso que eu estou falando aqui para empreendedores, que é muito importante ter resiliência e é muito importante tu saber que não é fácil. Porque quando tu vai preparado para uma guerra, tu sabe que vai ser difícil, tu sabe que tu pode sofrer, tu sabe que tu pode levar pedrada, tu sabe que tu pode levar facada,
tu vai para uma guerra, teu cérebro vai preparado para aquela guerra. Tu vai preparado psicologicamente para aquilo que tu vai enfrentar. E eu digo para os empreendedores, cara, quem está começando às vezes pede uma dica, dá uma dica aí, cara, o que tu fez no começo? Dá uma dica porque eu estou começando meu negócio. E eu falo, cara, seja resiliente. Resiliência é a coisa mais importante que você pode desenvolver na sua vida. Na vida do empreendedor. Porque é ela que vai te manter de pé, mesmo depois de sofrer um baque, mesmo depois de levar um calote, mesmo depois de uma pessoa que tu ajudou a vida inteira te deu uma facada nas costas, te apunhalou pelas costas, tu vai ter resiliência para voltar e fazer tudo de novo. Se a tua empresa falir, o teu negócio quebrar, parar de existir, tu vai ter resiliência para iniciar um novo negócio. Por exemplo, as locadoras, a gente falou esses dias, Netflix acabou com as locadoras. Aqueles que não tinham resiliência desistiram no meio do caminho. Mas quem teve resiliência soube se adaptar, se reinventar e fazer algum negócio novo. Então é por isso que eu digo que a coisa mais importante que você pode desenvolver na sua vida é a resiliência. Para tudo. Para tudo. Não só para empresa, não só para negócio. Para a vida, no casamento. A gente precisa ter resiliência. A gente precisa conseguir ter um espírito, um estado emocional para voltar, para tentar de novo, para começar do zero, para enfrentar as dificuldades e não se deformar com aquela dificuldade. Porque as deformações elas vão transformando o nosso caráter. A gente não pode deixar o nosso caráter ser afetado por aquilo que a gente está vivendo. Eu conheço pessoas boas de coração, excelentes, que se perderam no meio do caminho. Começaram a levar calote, facada nas costas, apunhalada, começaram a ser traídos e os caras se tornaram uns caras bem otários, digamos assim, bem... Estou procurando uma palavra para não falar um palavrão, né? Mas as pessoas se tornam ruins no meio do caminho por causa das adversidades. E quando você desenvolve resiliência, você tem resiliência, você não deixa essas coisas afetar no teu caráter. Por mais que está difícil, estou sofrendo, estou apanhando, estou passando trabalho, estou passando perrengue, mas eu não vou mudar. O meu caráter não será alterado por isso. Eu não vou mentir. Ah, mas está todo mundo mentindo. Todo mundo está mentindo e está vendendo e eu não estou vendendo porque eu estou falando a verdade. Continua falando a verdade. Não vale a pena, a mentira não vale a pena, enrolação não vale a pena, enganação não vale a pena. Pode dar certo na hora, mas lá na frente, tu sabe qual é o destino de quem faz isso. Eu não preciso estar falando aqui sobre isso, tu sabe. Assim como tu sabe qual é o destino de quem tem caráter, de quem é uma pessoa de honra, você sabe qual é o destino dessa pessoa também, eu não preciso estar falando aqui. Todo mundo sabe. O difícil é fazer todo dia, é ter resiliência para se manter firme. O Nassim Taleb, ele usa um termo, ele escreveu um livro, né, que é Antifrágil, o nome do livro. Para quem não conhece, tá aqui, ó. Antifrágil, do Nassim Taleb. Eu recomendo, tá? Excelente livro, muito bom. O que ele diz sobre antifragilidade? O que ele fala que é antifrágil, né? É, além da resiliência, a antifragilidade ela te torna mais forte quando tu passa uma dificuldade. Ele dá um exemplo daquela... Eu esqueci o nome, mas na mitologia grega tinha uma deusa que tinha 7 cabeças e quando tu cortava uma cabeça nascia 2. Eu não lembro o nome agora. Mas enfim, qual é o conceito por trás disso? Quando tu corta uma cabeça nasce 2. Tu corta outra, nasce mais 2. Tu corta outra, nasce mais 2. O que isso significa? A cada golpe ela fica mais forte. E a antifragilidade é isso. É a cada golpe que a gente sofre na vida, a gente fica mais forte. Essa é a característica de quem tem resiliência, de quem é antifrágil. Porque uma coisa é certa, a gente vai sofrer golpes. A gente vai apanhar, vai ser difícil, vai doer, vai sofrer. É muito difícil iniciar um negócio do zero, sozinho, sem recurso, sem estudo, sem estrutura, sem dinheiro,
sem apoio, num mundo que as coisas estão cada vez mais caro, as coisas estão subindo de preço, e para quem presta um serviço, o preço está cada vez mais esmagado, porque tem cada vez mais gente entrando no mercado e baixando o preço. Então assim, as coisas estão ficando mais caro e o teu preço de venda está cada vez mais barato. E isso aqui está esmagando, e tu está aqui no meio, está sendo pressionado, e é pressão. Embaixo as coisas subindo de preço, aumentando, teus colaboradores pedindo aumento. Porque esse salário já não dá mais para pagar a gasolina, o mercado está muito caro, eu preciso de aumento. E aí as coisas vêm te empurrando, te pressionando. E de cima para baixo, os teus concorrentes vêm fazendo cada vez mais barato, cada vez dificultando mais o mercado, cada vez dificultando mais o negócio. Então assim, essa pressão é onde os empreendedores se encontram. Se tu quer empreender e iniciar um negócio, essa é a pressão, é uma das pressões que tu vai enfrentar. Porque uma coisa é certa, ninguém sabe se o negócio vai dar certo ou vai dar errado, mas uma coisa é certa, dificuldade tu vai enfrentar. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser dolorido, não vai ser fácil. Então, nesse processo é necessário ter resiliência, é necessário ser antifrágil, criar essa estrutura de antifragilidade dentro do teu caráter, dentro do teu coração, na tua vida. Antifragilidade, como diz o Nassim Taleb, não é apenas tu resistir ao sofrimento, é tu se tornar mais forte a cada adversidade que tu passa. Não é simplesmente superar as adversidades, é se tornar mais forte com elas. Esse é o conceito de antifragilidade. E esse é o conceito que os empreendedores precisam entender e aprender. Se tornar mais forte com as dificuldades. Por isso que eu digo, no empreendedorismo é necessário ter resiliência para atingir os objetivos. Se tu tens um objetivo, se tu tens um plano, se tu tens uma meta, para atingir os objetivos é necessário ter resiliência. É necessário. Não tem como a gente conseguir chegar em algum lugar, atingir um objetivo, crescer, evoluir, se a gente não desenvolver essa característica de antifragilidade, de resiliência. Certo? Eu vou contar uma história para vocês, eu quero compartilhar uma história que eu tirei muitos aprendizados dessa história. É uma história real, tá? Eu passei por isso com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos. A gente teve uma experiência que foi muito legal, foi muito boa, mas foi muito difícil também. E essa experiência, a gente estava refletindo sobre isso esses dias e conversando sobre isso, e eu tirei algumas lições dessa experiência. Eu tirei algumas lições e eu queria compartilhar com vocês essas lições. Essa experiência... Deixa eu tomar um gole d'água. Galera que chegou depois, eu estou falando sobre resiliência e eu falei da importância do empreendedor ter resiliência. E agora eu vou começar a compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há alguns anos com a minha esposa e alguns amigos. Foi uma história onde a gente enfrentou um desafio e a gente sentiu na pele muita dificuldade e a gente teve que ter muita resiliência para conseguir atingir o nosso objetivo. Essa experiência foi a seguinte: a gente estava viajando, a gente foi para o Peru, se eu não me engano em 2019 ou 18, não lembro mesmo qual foi o ano. E a gente foi subir uma montanha. E lá no topo dessa montanha existia um lago que é chamado de Laguna Humantai. Depois você vai lá e joga no Google. Depois eu vou postar uma foto da Laguna Humantai, depois da live. E para quem conhece o Peru, ele é uma região bem montanhosa,
principalmente essa região de Cusco, lá tem bastante montanhas e tem uma altitude, tem bastante altitude, né? Essa montanha que a gente subiu tinha 4.200 metros de altitude. E na altitude, a respiração, é muito difícil respirar, porque parece que tem alguém apertando o teu peito assim, ó, que tu puxa e o ar não vem. É muito difícil, é muito cansativo, é muito ofegante. É muito difícil mesmo, tá? Não são todos que conseguem subir essa montanha, não são todos que conseguem chegar ao topo da montanha, né? Lá em cima tem um lago muito bonito, tem uma recompensa, né, para quem chega lá. É um lago assim, ó, verdinho, transparente e tem neve, né, na montanha. E a neve acaba no lago, assim, ó. Tanto é que o lago é de neve derretida, né? E é um lugar muito bonito mesmo. Só que para chegar lá é necessário muita resiliência, muito. Então eu tirei algumas lições na subida dessa Laguna Omantai e eu queria compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive. O primeiro deles: escolha quem vai subir a montanha com você. Escolha as pessoas para estar junto contigo nesse barco, para estar junto nesse objetivo, nesse propósito. Nesse caso ali, subimos eu, a minha esposa e mais um casal de amigos, o Wagner e a Dai. O Wagner e a Dai. Às vezes eu troco, às vezes eu falo a Wagner e o Dai. Mas foi o Wagner e a Dai, agora eu acertei. E o primeiro aprendizado que eu digo é o seguinte: escolha as pessoas que vão contigo. Porque assim, ó, é como diz aquela frase, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Se eu tivesse sozinho, talvez de início eu ia sair daqui, ó, mais rápido. Porque a gente sabe que as mulheres elas têm um pouco mais de limitações do que o homem. Normalmente o homem tem mais força, né, mais estrutura. Isso não é regra, não é padrão, mas normalmente o homem tem mais força, mais estrutura óssea no corpo, mais massa, então ele consegue mais rápido. E se eu tivesse sozinho, talvez eu sairia mais rápido na arrancada. Só que depois, lá no meio do caminho, eu não sei se eu ia continuar, porque teve vários momentos em que deu vontade de desistir. A minha esposa teve vários momentos que ela quis desistir também, que ela pensou, não aguento mais, eu não consigo mais andar. Chegou um momento que a gente fazia assim, a gente dava um passo e parava para respirar. Dava mais um passo e parava para respirar. A gente ficou indo de passinho em passinho. E nós olhávamos assim, estava longe ainda. Longe. Então assim, não é fácil, é muito difícil. Foi muito difícil. A gente não... Tu puxa assim, e o ar não vem. E tu fica cansado. Além do que é frio. Tem neve, temperaturas negativas. E tu tá cansado, fica calor no meio do caminho, porque tu tá cheio de roupa, daqui a pouco começa a esquentar e o sol batendo na cara, e aquela pressão assim, e tu tentando chegar e subir. Teve momentos em que o morro era muito íngreme, uma subida muito íngreme, que tinha que subir de gatinho assim, com as mãos no chão, e era muito difícil. Se não tiver resiliência, não sobe, não consegue. E agora eu vou para o segundo aprendizado que eu tive na Laguna Omantai. Defina um objetivo em comum. Depois que tu escolheu as pessoas que vão estar contigo nesse barco, nesse propósito, nesse objetivo, chegou o momento de vocês definirem um objetivo em comum. No caso da Laguna Omantai, o nosso objetivo era chegar lá em cima, chegar no topo do morro, chegar no topo da montanha. Esse era o nosso objetivo. Um objetivo claro, específico, bem definido. E a gente sabia onde era, o que tinha que fazer para chegar. Isso é muito importante. Dentro de uma empresa, no empreendedorismo, defina um objetivo. Saiba onde você quer chegar, compartilhe com essas pessoas que você escolheu para essa caminhada, para chegar contigo lá no objetivo. E é legal que todos tenham o mesmo objetivo. Porque não adianta nada, no caso, não adianta nada eu querer chegar no topo da montanha e de repente o meu amigo que está comigo só quer chegar na metade. Ele diz assim, não, para mim ali na metade tá bom, eu vou ali tirar umas fotos e desço de novo. Não vai colar. É diferente, a gente está com objetivos diferentes.
ele vai numa velocidade diferente do que eu. Vai chegar um momento em que eu estou empolgado querendo continuar, ele vai parar e vai dizer, não, aqui para mim tá bom. Então é importante que todo mundo tenha o mesmo objetivo e que seja um objetivo claro, específico, determinado, visível, que todo mundo consiga ver. A gente quer atingir esse objetivo. Vamos chegar lá junto? Vamos. E outra coisa, definido o objetivo, depois que você faz uma meta, um objetivo, uma meta, divide ela em pequenos passos. No caso da montanha, o nosso objetivo era chegar no topo e a gente dividiu ela por pequenos passos. Tinha alguns níveis na montanha, digamos assim. Teve alguns momentos que tinha algumas plaquinhas, tipo assim, ó, você chegou a 1 quilômetro, você chegou a 2 quilômetros, você chegou a 3 quilômetros. Então a gente pegou um objetivo e dividiu ele em etapas. Depois dessa etapa dividida, você divide em passos, porque cada passo está colaborando para chegar no objetivo, certo? Teve um momento em que a minha esposa estava cansada, que ela falou assim, bah, amor, eu não aguento mais, eu não consigo mais andar, eu estou puxando o ar, não vem, eu estou morta, eu estou exausta. E eu comecei eu fui junto com ela devagarinho, pegava na mão dela, assim, amor, vamos, mais um passo. A gente dava mais um passo. Respira. Parava, respirava. Vamos lá, mais um passo. Mais um passo. Respira. E assim, cara, de passinho em passinho. A gente demorou pra caramba pra subir. Não foi fácil. Deu vontade de desistir. Mas a gente estava junto. Se tivesse uma pessoa sozinha, não teria continuado. Talvez ali já teria desistido. Talvez ela não teria chegado. Talvez os nossos amigos não teriam chegado. Então é importante que todo mundo entenda o processo e saiba que cada passo é importante. E que a gente está junto. A gente vai pegar na mão, se for necessário a gente vai empurrar o outro, vai subir, vai puxar. Teve momentos em que tinha pedras que a gente tinha que subir na pedra, dar a mão para o outro, puxar, tal. Teve vários momentos difíceis. E se a gente não se ajuda, não está alinhado, não está junto no mesmo objetivo, nos mesmos passos, a gente se perde. É muito fácil se perder. Então é necessário ter a resiliência para continuar no processo. Então, primeiro aprendizado, escolher quem vai subir contigo. Segundo aprendizado, definir um objetivo em comum. Terceiro aprendizado, entender os tempos e as limitações de cada um. Isso é muito importante. Tu entender que apesar de vocês estarem no mesmo caminho, apesar de vocês terem o mesmo objetivo, apesar de vocês estarem juntos, todo mundo é diferente. Ninguém caminha na mesma velocidade. As pessoas não têm a mesma força. Não exija que as pessoas tenham a mesma força que tu, o mesmo empenho que tu tem. Eu sofri muito com isso no mundo dos negócios, na empresa, porque eu pensava assim, meu Deus, como que essa pessoa não viu isso? Tá tão claro. Como que essa pessoa me deixou esse furo? Era muito simples não cometer esse erro. É muito simples fazer a coisa certa. Mas assim, ó, não compare as pessoas contigo, com a tua visão. Ninguém vai ter a visão que tu tem. Ninguém é igual. Todo mundo tem, cada um tem as suas limitações. Cada um tem as suas limitações. As pessoas não são iguais. E graças a Deus por isso. Que bom. Imagina se todo mundo fosse igual, que chato que seria. Então, entenda o tempo de cada um. Entenda que pessoas vão ser mais rápido, alguns vão ser mais devagar. Eu lembro que assim, ó, quando a gente estava lá embaixo da montanha, a gente estava num grande grupo, que a gente foi de ônibus, né, até o pé da montanha. Então a gente estava num grande grupo. O guia deu as instruções, falou, ó, é assim, assado, é difícil, cada um tem um ritmo, não tenha pressa, vai no teu tempo. E é o seguinte, ele até falou, a gente não vai subir junto, porque cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo. Escolha algumas pessoas, vão junto, né? Algumas pessoas em pequenos grupos. E por que a gente não vai junto? Porque tem pessoa que não consegue chegar lá.
Tem pessoa que vai ficar no meio do caminho, tem gente que começou, desistiu e voltou. E teve pessoas que foram muito mais rápido do que nós. Eu lembro que quando a gente estava indo, nós estávamos na metade do morro e já tinha gente descendo. Teve pessoas que foram preparados com mochila, com roupa específica de caminhada, com equipamentos específicos. E a gente estava lá na cara e na coragem, de tênis, calça jeans, subindo a montanha de quase 5.000 metros de altura, com neve. Então, assim, entenda o processo, entenda as limitações de cada um. Que nem todos são iguais, todo mundo é diferente, cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo, cada um tem uma força diferente. Dentro de uma empresa não é diferente, cada um tem um ritmo, cada um faz as coisas de um jeito. Entenda o tempo de cada um, não seja tão exigente, pensando, querendo achar que todo mundo tem que pensar igual tu. Eu até digo isso lá pro Fernando que trabalha comigo, às vezes eu falo pra mim, cara, as pessoas não vão pensar igual a gente pensa às vezes. Porque às vezes a gente tem uma visão do negócio, isso aqui era muito fácil para pegar e fazer assim, assado e tal, e às vezes tu vai lá e entrega para a pessoa algo mastigado e a pessoa não faz ou não executa, e aí tu pensa, por que o cara não fez isso e aquilo e tal? Mas eu digo assim, cara, as pessoas não são igual a gente, as pessoas não pensam como tu pensa, as pessoas não vão pensar como eu penso, não adianta eu querer exigir isso de alguma pessoa. Até porque se ele pensasse igual eu, talvez ele seria meu concorrente, não seria meu colaborador. É ou não é? Não fica tentando achar que as pessoas têm que ser igual tu. Tem que fazer o que tu faz. Até pelo contrário, é bom dentro de uma empresa que as pessoas sejam diferentes, tenham ritmos diferentes e pegadas diferentes. Porque senão a gente não consegue chegar no objetivo em comum, a gente não consegue chegar no topo da montanha. E é necessário a gente se ajudar para chegar no topo da montanha. O quarto aprendizado que eu tirei com a Laguna Mantai: não compare a sua jornada com a de outras pessoas. Aquilo que eu falei aqui, né? É meio que uma sequência. Às vezes tu tá indo e tem gente voltando, ou tem pessoas que não chegaram nem na metade. Falando no âmbito mais de empresa, tem empresas que às vezes estão iniciando um negócio e a outra já foi, já iniciou, já fez, já voltou, está em outro lugar, está em outro lado. E às vezes tu quer se comparar com aquele cara que já foi, já fez, já voltou, quer ter a mesma experiência que o cara que já abriu 10 empresas. E isso não acontece. Entenda que cada um tem uma jornada diferente. Traça o seu objetivo, trace a sua meta, construa a sua meta passo a passo com aquelas pessoas que você escolheu para estar junto contigo, e entenda que vai ter pessoas que vão para outro lugar, tem pessoas que não querem chegar lá, tem pessoas que no raso já tá bom, e não compara a tua jornada com a de outras pessoas, viva a tua jornada. Quinto aprendizado da Laguna Mantai: é melhor ir devagar e às vezes parar para respirar, mas não ficar tão parado para não deixar o corpo esfriar. No caso da montanha, a gente estava subindo bem devagar. Eu contei aqui para vocês que às vezes a gente dava um passo, parava para respirar, mais um passo, parava para respirar. E aquela respiração ofegante, que o ar não vinha, pesado. Não consigo, tô cansado, tô exausto, não vai, não consigo. Dava uma respirada, mais um passo. Cada passo era uma vitória. Mais um passo, mais um passo, mais um passo. Para e respira. Mas é importante não deixar o corpo esfriar. Se a gente para e fica muito tempo parado no mesmo lugar, o corpo esfria. E aí a gente não consegue mais voltar, não consegue mais continuar na jornada. Então é legal, é importante a gente ir dando pequenos passos, com pequenas pausas, respirando no meio do caminho, mas sem parar muito tempo, sem parar, não, vou parar, vou sentar aqui, vou dar uma relaxada, vou dormir um pouquinho e tal, e depois eu continuo. Não funciona. O corpo esfria, tu não consegue mais voltar no ritmo. Dali só para trás.
No mundo dos negócios, no empreendedorismo, mesma coisa. É melhor ir devagar, ir devagarinho, um passo de cada vez. Não tenta abraçar o mundo, não tenta começar grande, não tenta sair correndo e agora eu vou porque não sei o que. Não, vai devagar, com calma, um passo de cada vez. Para, respira. É necessário fazer pequenas pausas. Eu sempre tiro alguns momentos para minha família, para ir surfar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, para ir fazer um jiu-jitsu, que também eu gosto de fazer, que é importante, é bom para o corpo. Essas pequenas pausas me dão gás para continuar caminhando. Eu vejo algumas pessoas começar um negócio e o cara começa aqui, ó, no gás, 100%, trabalhando 20 horas por dia, aí o cara deixa a família de lado, não pratica exercício, só come besteira porque está sempre na correria, come um McDonald's, come um hambúrguer, toma um refrigerante, um pastel e pau pega e só trabalho, só trabalho, só trabalho. O cara estoura a vida dele, estoura. Em 5 anos fazendo isso, o cara perde 15 anos de vida. Não compensa. É igual a história da montanha, tu sai correndo, chega no meio do caminho, tu tá morto, não consegue mais andar, não consegue mais subir. Então é importante ir dando pequenos passos, devagar, um passinho de cada vez e fazer pequenas pausas. As pausas são necessárias. É necessário fazer pausa, respirar, ver para onde tu tá indo, alinhar, afiar o machado. Né? A gente tem a metáfora do machado, tu vai cortar uma árvore, pega o machado e começa aqui, ó, pá, 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 pá. Chega uma hora que o machado perde o fio e tu começa a bater, bater, bater e a árvore não corta. E aí tem gente que tá lá com o machado batendo, 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 batendo e a árvore não corta. E o cara, meu Deus, eu tô numa canseira, suador e tal. E aí tu começa a olhar pro lado e os outros estão cortando as árvores, estão afiando o machado. E às vezes tu vê alguém que para, respira, afia o machado e tem um resultado melhor do que o teu. E tu tá aqui, ó, pá, pá, pá. Mas como é que pode, meu Deus do céu? Nada dá certo comigo. É porque eu devo ter jogado pedra na cruz. Porque eu sou um azarado. E às vezes só precisava parar para afiar o teu machado. Só precisava alinhar algumas coisas. Só precisava ter um tempo para ti com a tua família. Um tempo para respirar, colocar as ideias no lugar. Várias e várias vezes eu tive ideias que revolucionaram o meu negócio dentro do mar surfando. Ou com a minha família, brincando com a minha filha. De repente aquilo lá, aquele problema que eu não estava conseguindo resolver, eu já sei. Acho que eu vou fazer isso, isso e isso. Em momentos de lazer, em momentos que a gente desliga o cérebro. Porque quando a gente não desliga o cérebro, a gente não sai da situação, a gente não consegue enxergar a saída. É igual a gente estar dentro de um labirinto. Todo lugar que a gente tenta ir está fechado, todo lugar que a gente tenta ir não vai, nenhuma porta abre, tudo dá errado, tudo dá errado. De repente tu para, respira, sai daquela situação que tu tá, olha de cima, olha por outro prisma, outro ângulo, começa a analisar e ver, meu Deus, tá aqui, ó, o caminho é esse. Era só ter seguido esse caminho que eu saía lá na frente. E aí tu vai e segue aquele caminho e dá certo. Tu pensa, meu Deus, ainda bem que eu fiz isso. Então essas pequenas pausas são necessárias para afiar o machado. É necessário essas pequenas pausas. Agora é importante, como eu falei, não deixa o corpo esfriar. Não vai fazer uma pausa de 3 meses. Né? Tem gente que faz, eu vou fazer uma pequena pausa. Aí abandona o negócio, fica 1 ano sem ir para o negócio. Aí abandona o machado enferruja. Daqui a pouco tu nem sabe mais onde ele está, tu desiste. Não deixa esfriar. Faz pequenas pausas, mas não deixa esfriar. Não perde o ritmo. No exemplo da montanha, né? A gente dava um passo de cada vez, dava um passo e parava e respirava. Um passo, para e respira. Um passo, para e respira. Se a gente ficasse muito tempo parado, o corpo ia esfriar, a gente não ia conseguir continuar. Talvez a gente não teria chegado no objetivo. Então é muito importante a gente fazer pequenas pausas, continuar devagar, mas sempre continuar. Sempre resiliente, sempre prosseguindo, sempre com o objetivo, sempre com o olho no objetivo, lá na meta, dando pequenos passos
para chegar lá no objetivo. O quinto aprendizado que eu tive na Laguna Mantai. O sexto, né? Esse foi o quinto já. O sexto aprendizado. Sempre terão oportunistas no meio do caminho. Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Teve um caso muito interessante que aconteceu lá na Laguna Mantai, que a gente viu como o ser humano é oportunista. E isso é no Brasil, no Peru, na China, na Indonésia, no mundo todo. O ser humano é muito oportunista, principalmente o brasileiro. O que acontece? Lá na base da montanha, lá embaixo, apareceram uns caras lá, uns nativos lá do Peru, com uns burrinhos na corda assim, não tem? E eles chegavam com um burrinho, um burro mesmo, aquele que parece um cavalo, um burro, um animal, com um burrinho, perguntando se a gente queria alugar o burrinho para subir no burrinho. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem subir a montanha, ele embarca no burrinho, vai montado nele, o cara vai puxando o burrinho com a corda e o burrinho vai subindo a montanha, certo? Carregando uma pessoa, né? Um burro de carga. E as pessoas cobram, né? Por isso. Cobram e ganham dinheiro com isso. Tem gente que fica lá o dia inteiro só fazendo isso. E o que acontece? Lá na base do morro, eles estavam cobrando um valor. Tipo assim, acho que era 70 soles, se eu não me engano. Alguma coisa assim, 70, 80 soles. Não lembro exatamente o valor. E a gente começou a ir. Não, burrinho, vamos alugar burrinho. A gente vai subir a pé, né? A gente vai subir caminhando. A gente não vai alugar o burrinho. Primeiro que assim, dá a dó do bichinho, né? Não tem culpa nenhuma. Vai ter que estar carregando um fardo ali, um ser humano preguiçoso, muitas vezes, que não quer se esforçar para subir. E outra que assim, vamos pagar para ir de burrinho? Vamos a pé, né? Vamos caminhar, vamos subir a montanha, vamos escalar. Então a gente foi subindo, escalando. Nesses momentos ali que chegou a dificuldade, que ficou difícil, a gente até cogitou a hipótese de pegar um burrinho, né? A Gabi estava muito cansada, ela assim, eu tô morta, eu não consigo mais, eu tô muito cansada. Vamos ver quanto que é esses burrinhos aí, vamos. Daí tipo assim, a gente já estava lá na metade do morro. Teoricamente deveria ser a metade do valor, né? Quando passou o cara com o burrinho, ela falou, moça, quanto é que tá o burrinho aí dele? É 150. Dela, tá, mas como assim? Lá embaixo era 70, agora tá 150. Daí o cara, agora é 150, se tu quer é 150. Por quê? Porque ele viu que a gente estava cansado. O cara foi oportunista. Ele viu que a gente estava exausto, ele viu que a gente não conseguia mais, então ele cobrou mais caro. E conforme a gente ia subindo a montanha, ia ficando cada vez mais difícil, a gente estava mais cansado, mais ofegante, o ar estava cada vez mais pesado, né? Para quem já subiu em altitudes, quem já andou de avião, né? No avião é pressurizado, mas chega um certo nível que a tua cabeça começa a doer, o ar não vem, tu puxa e o ar não vem, tu tenta respirar e não consegue, tu fica muito ofegante, tu não consegue caminhar, tu não consegue se exercitar, né, em altitude. É muito prejudicial para o corpo. A pressão, dá muita pressão na cabeça. E conforme foi ficando mais difícil, o cara ia cobrando mais caro no burrinho. Quando estava lá no topo, já quase chegando, era caro pra caramba o burrinho, assim. Então, o que eu entendo? O que eu trago isso para o mundo do empreendedorismo? Sempre terão oportunistas. E nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Porque, cara, pensa comigo, vão ter muitas pessoas que vão querer te ajudar. Muitas pessoas vão te oferecer algo promissor, algo, cara, vem aqui porque eu tenho algo que vai te ajudar, não sei o que. Hoje em dia tem muita gente vendendo muitos cursos, né, na internet, é curso para tudo que é lado. Arrasta para cima porque vou te ensinar um método para ganhar dinheiro, trabalhar na beira da praia só com o teu celular, ganhar 50 mil por mês, viajando o mundo inteiro, e é muito fácil, só precisa arrastar para cima e clicar no link, e aí tu vai ver o cara um charlatão, tá te vendendo algo que era para te ajudar, fazendo uma oferta que parece ser muito boa, e no fim
cara tá só ganhando dinheiro nas tuas costas. Galera, onde que parou? Só para não me perder, eu estava falando do burrinho, dos oportunistas. Alguém pode só me dizer o que se eu fiquei muito tempo falando sem áudio, porque eu não sei até que ponto que eu falei, né? Mas assim, ó, independente de onde eu parei, né? Eu sei que tem um delay aqui no Instagram, demora um pouquinho até vocês me responderem, né? Então eu vou voltar aonde eu parei, que eu estava falando sobre o burrinho. O burrinho, para quem não sabe, se alguém entrou agora, se alguém está assistindo na gravação, o burrinho é o burrinho de carga. A gente está falando sobre a Laguna Omantai, que é uma montanha onde a gente tem que subir a pé, e lá embaixo as pessoas oferecem um burrinho, um burro de carga, para te sentar em cima e o burrinho vai te levando. E lá embaixo era o preço, na metade do caminho o preço dobrou e um pouquinho acima da metade era mais caro ainda. O que eu entendo com isso? Que tinha muitos oportunistas oferecendo atalhos, oferecendo facilidades. Eu até comentei, hoje em dia tem muitas pessoas na internet, clica aqui nesse botão para você ganhar dinheiro, trabalhe na sua casa, trabalhe na praia com o seu celular, você vai ficar rico, ganhar 50 mil por mês e dominar o mundo e não sei o que, pegar enfim, muitos oportunistas querendo oferecer um atalho, falando o seguinte: cara, subi a montanha e é o seguinte, subi em cima do burrinho, não passei trabalho nenhum, cheguei no topo, só precisa pagar aqui pra mim, ó. Paga aqui, se inscreve aqui, clica no link, paga aqui 999 no meu curso que tu vai aprender a subir a montanha. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu já falei aqui no início, não existe atalho, não existe caminho fácil, não existe. No mundo do empreendedorismo, no mundo do negócio, cada vez fica mais difícil. Quem está iniciando o negócio, eu te digo uma coisa, meu amigo, cada vez fica mais difícil. Eu pensava no início que quando eu atingisse algum patamar, quando eu tivesse funcionários, quando a empresa estivesse estruturada, eu ia ficar na boa. Agora todo mundo vai trabalhar e eu vou ficar de boa. Agora eu já passei trabalho na minha vida, já ralei muito, agora é hora de vocês trabalhar. E não é assim. Não é assim. Na verdade é pelo contrário. A gente passa mais trabalho ainda. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Cada vez mais a gente precisa ser resiliente. Cada vez mais a gente tem que se dedicar. Cada vez mais a gente sofre pressão de todos os lados. A vida do empreendedor não é fácil. É difícil. E tem pressão de venda, tu tem que vender, pressão do colaborador, pressão do concorrente, pressão do fornecedor, pressão do cliente. E a gente precisa ter resiliência. A gente precisa ter resiliência. Sétimo aprendizado. A gente falou até agora de 6 aprendizados da Laguna Omantai. E a gente vai para o 7º aprendizado. Comemore pequenas conquistas. Cada passo é importante. Como eu comentei, a gente traçou um objetivo que era chegar no topo da montanha e ele era dividido em pequenas partes. Comemore essas pequenas partes. Se você tem uma meta de longo prazo, tem um objetivo, comemore pequenas conquistas. O meu objetivo é chegar numa empresa de 1000 colaboradores e faturar 10 milhões por ano e ser a maior do meu estado. Beleza, show, muito bom objetivo, claro, específico, definido, atingível, longo prazo. Mas comemore pequenas conquistas. Consegui meu primeiro cliente. Uhul! Faturei R$1.000 no mês. Comemore pequenas conquistas. Eu lembro de uma vez que era dia dos trabalhadores e eu saí sozinho com a minha esposa, porque só tinha eu na empresa, e eu falei assim, hoje é dia dos trabalhadores, hoje a empresa vai pagar um jantar para nós, e a gente ainda era namorados, né? A gente nem era casado. E eu falei assim, hoje nós vamos comemorar o dia dos trabalhadores.
A gente tem um negócio, tem uma empresa, tem um CNPJ. Vou comemorar o Dia dos Trabalhadores. Foi só eu e ela. A gente foi no sushi. Massa pra caramba. Melhor sushi da cidade. A gente foi comemorar, botei uma roupa boa, uma roupa bonita e saímos na noite, eu e ela. Comemore as pequenas conquistas. Quando tu tiver um colaborador, comemore a vida desse colaborador. Ah, Dia do Trabalhador, eu só tenho um colaborador, dê um presente para ele. Vá lá, descubra algo que ele gosta, dê um presente para ele. Tem uma pequena equipe, já estamos em 5, a gente faturou 10 mil, a gente fechou um contrato, a gente conseguiu atender um cliente bom, comemore. Lá na empresa, de vez em quando a gente faz um churrasquinho. E a gente tem essa cultura já há muito tempo. Desde quando a gente estava em, 2, 3, a gente faz um churrasquinho. E hoje a gente continua com essa cultura, de vez em quando a gente faz. A gente vai lá, compra uma carne e tal, não sei o que, vai lá e faz um churrasquinho, a gente comemora. Quando a gente atinge um resultado, quando a gente bate uma meta, a gente comemora, a gente bonifica, a gente dá presente para os colaboradores. Então comemore pequenas conquistas, isso é muito importante, isso nos dá um gás, nos motiva a continuar prosseguindo, continuar prosperando. Faça pequenas comemorações, isso é muito importante. 8º passo, e não menos importante, 8º e último passo, e aqui eu encerro, já vou caminhando para o encerramento da live. Esse 8º passo, na minha opinião, é um dos mais importantes, né? Todos eles são importantes, mas esse 8º aprendizado é um que para mim é essencial, que é desfrutar com quem sempre esteve do teu lado. Valorize essas pessoas que sempre estiveram do seu lado. Eu lembro que quando a gente subiu a montanha, eu falei para vocês que foi bem difícil, cada um teve um tempo. Quando a gente estava subindo, a gente estava na metade, tinha pessoas já descendo, teve algumas pessoas que nem chegaram na metade. E a gente chegou lá no nosso tempo, no nosso objetivo, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. E quando a gente chegou lá, cara, foi muito massa. Porque assim, é um lugar muito bonito. Tu olhar por foto é uma coisa, agora tu está lá, tu vê com os teus olhos. A gente chegou lá, a gente bateu foto, a gente comemorou e a gente foi presenteado por Deus, pela natureza, com uma chuva de neve, quando a gente estava lá em cima. A gente só chegou assim, a gente chegou lá morto de cansado. Daqui a pouco começou a chuva, começou a cair neve assim, ó. Todo mundo berrando assim. Cara, foi uma sensação muito louca, assim, ó, foi muito massa. E aquela sensação de, tipo assim, atingimos o objetivo, chegamos no topo da montanha. Não foi fácil, foi difícil, deu trabalho, deu vontade de desistir, mas a gente chegou, nós fomos resilientes, estamos aqui. Cara, foi muito bom, assim, a gente se abraçou. A gente, se não me engano, a gente até chorou junto, se emocionou, sei lá, cara, foi muito louco, assim, muito louco. Eu lembro da sensação, foi muito massa, assim. A gente conseguiu juntos. Teve muitas pessoas, a gente estava num grande grupo, teve muitas pessoas que não conseguiram. Era difícil mesmo, o negócio é punk, falta ar, olha, é complicado, cara, é complicado. Não é para qualquer um. E desfrute desse ambiente, desfrute desse momento com as pessoas que sempre estiveram do seu lado. Aquelas pessoas que lá no início tu escolheu para subir a montanha junto contigo. Um grande erro dos empresários, dos empreendedores. Eles sobem nas montanhas pisando na cabeça de todo mundo e quando chega lá em cima ele fala assim, vão tudo se ferrar, cheguei aqui sozinho, vocês aqui vão viver a vida de vocês e eu vou curtir a minha montanha sozinho. É por isso que a gente vê muitas pessoas ricas de dinheiro e pobres de amigos, de famílias, de felicidade de verdade. Muitas pessoas que conquistam muitas coisas materiais e perdem pessoas no meio do caminho, perdem famílias no meio do caminho. Para conseguir chegar lá, eles vão pisando em todo mundo, vão perdendo os amigos. Então eu digo para ti, cara, valoriza as pessoas que vão chegar lá contigo. Valoriza, comemora junto com essas pessoas. No caso de uma empresa,
Valorize aquelas que estiveram contigo desde o começo. Desde o começo. Eu tenho hoje pessoas comigo que começaram um negócio comigo. O meu gerente de operações, que hoje é um dos meus braços direitos na empresa, que é o cara que tem total autonomia dentro da empresa, ele é um cara que começou comigo quando eu estava sozinho, ele acreditou em mim. Quando eu estava lá na base da montanha, ele acreditou em mim, ele pagou o preço, ele subiu junto comigo. A gente está subindo junto, né? A gente não chegou lá no objetivo ainda, mas a gente está caminhando para isso. E ele é uma pessoa que eu valorizo ele. Ele é um cara que a gente sempre teve um salário compatível, eu e ele. A gente sempre ganhou praticamente a mesma coisa. E ele é um cara que tem a chave da empresa, que tem o carro da empresa, que tem liberdade e autonomia para tudo. Eu não vou dar muitos detalhes aqui de tudo, né, de salário, de autonomia, porque não faz sentido, não é esse o objetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: valoriza as pessoas que estão te ajudando a chegar no caminho. As pessoas que acreditam em ti, aqueles que confiam em ti, aqueles que estão junto. Quando tu está caminhando e tu cansa, aquela pessoa que chega do teu lado e diz: cara, não desiste, não para, eu estou contigo, vamos dar mais um passo, vamos dar mais um passinho, depois tu respira de novo, vamos dar mais um passinho, e fica naquela, cara, dá mais um passo, a gente está quase lá. Olha só o quanto que a gente já chegou, olha o quanto que a gente andou, a gente passou por tudo isso junto, vamos continuar, vamos dar mais um passo. Valorize essas pessoas, desfrute do topo da montanha com essas pessoas. Eu acho que esse é o maior aprendizado que existe. Porque quando tu entende isso, de valorizar as pessoas, tu não perde as pessoas, porque é muito triste tu escalar uma montanha com algumas pessoas e chegar lá em cima sozinho. Deve ser muito triste. Eu imagino se no meio do caminho eu tivesse perdido, na época minha esposa era noiva, eu acho, e meus amigos, olha, talvez se eu tivesse chego lá sozinho eu não teria tanta graça. Eu ia parar, olhar e dizer: ah, legal, né? Beleza, vou voltar. Não teria o mesmo sentido, não teria o mesmo significado. Então, o 8º e último aprendizado da Laguna Omantai: valorize e desfrute com quem sempre esteve do seu lado. Galera, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Parabéns por ter me acompanhado até aqui. Isso significa que você está no caminho. Isso significa que você está investindo o seu tempo. Não é gastando, é investindo o teu tempo, afiando o teu machado, dando mais um passinho, dando aquela respiradinha para continuar a subida na montanha. O meu objetivo aqui é dizer para ti o seguinte: cara, não desiste. Dá mais um passinho. Dá mais um passinho, não para aí. Não desiste. Tá logo ali, cara. Se tu não parar, um dia tu vai chegar lá. É difícil pra caramba. Dá vontade de desistir? Dá. Tu vai passar trabalho? Vai. Vai sofrer? Vai. Vai puxar e o ar não vai vir? Vai. Mas é assim, ó, vale a pena. Tá logo ali, cara. Não para, não desiste. Continua dando mais um passinho todo dia. Não desiste. Beleza, galera? Tamo junto. Felipe, próxima live quero patrocinar a tua live. Bora, demorou. Tamo junto. Central Ar, nós que agradecemos. Muito obrigado, parceirão, sempre ao vivo, sempre acompanhando, sempre comentando e curtindo. Tamo junto. Galera, um grande abraço para vocês, tenham todos uma excelente noite. Já me alonguei um pouquinho, quero deixar para vocês esses 8 passos, esses 8 aprendizados da Laguna Omantai. Se alguém quiser reassistir essa live, vai estar salva lá no GTV, assista e encaminhe para alguma pessoa que você acha que vai ser relevante esse conteúdo. Beleza, galera? Boa noite, tamo junto, até mais, até a próxima, tchau, fui!